Agora vamos ouvir o professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, professor Marcos Wachowski. Depois me diga se eu fiz a pronúncia correta do nome. Perfeito. Está correto. É uma satisfação estar aqui, a convite de um tema tão caro como o direito autoral na era digital, falar sobre o streaming e principalmente numa audiência pública, em que nós temos aqui duas questões fulcrais a serem debatidas. A primeira é a exploração econômica da obra dentro desta era digital. E a segunda é a questão da fiscalização destas obras literamusicais nas plataformas de streaming, né? Então, já tenho aqui uma pequena evolução legislativa, que já foi exaustivamente abordada pelos meus caros colegas, mas eu gostaria de apontar um fato. O fato é que nós temos um caso da década de 60, 70. O fato é que, naquele momento, nós tínhamos um modelo de negócios que era resolvido, que era posto na sociedade e na cultura local. A cultura local e mundial. Né? E este modelo de negócios trazia o autor como um agente passivo dentro da relação. Porque as gravadoras tinham um poder de inserção daquele músico no mercado. Era famosa a expressão do jabá. Nós tínhamos aqui, na época deste caso, o Carlos Imperial, que muitos sabem como que era resolvida a questão das rádios e da divulgação dessas obras. Então, muitos autores, muitos compositores se subjugavam, inclusive, a um plágio consentido de colocar-se nessa situação. Mas isso são histórias. O que é fato é que sempre o direito autoral está atrelado a uma questão tecnológica. E nesta legislação atual, que é a 9.610 de 98, ela não é uma legislação que tenha sequer o contexto do digital, porque ela remonta a um processo da década de 70. Foram mais de 15, quase 20 anos de discussão, quando ela veio a lume. Veio a lume a Lei 9.609 de software e a 9.610 de direitos de autor, que, muito embora seja do final da década de 90, não tem nada de contexto digital. Por que eu falo isso? Porque hoje, para que nós tenhamos a abordagem sobre estes conteúdos, eu coloco alguns autores, como Sérgio Amadeus, como Lawrence Lessig, como Manuel Castells, como os filósofos Pierre Lévy, para conceber essa nova sociedade. Por que para conceber essa nova sociedade? Essa sociedade informacional. Essa sociedade informacional, nós temos uma capacidade de processamento de dados que gera uma economia de dados. Com isso, o que nós temos com a música? Nós temos com a música nas plataformas meramente comércio de dados. Nós deixamos para trás o autor. Como assim? Percebam. Eu vou dar um exemplo mais a seguinte, mas eu já vou antecipar aqui. Corremos o risco hoje de termos um direito autoral, como diz José de Oliveira Ascensão, sem autor e sem obra, na qual você apenas tem o aspecto econômico, o aspecto consumo, o aspecto de consumo. Esse capitalismo de vigilância que se coloca aqui, temos algumas questões da omissão da autoria dentro das plataformas digitais. Isso está sendo verificado. Aqui foi já objeto de explanação. A falta de indicação de quem é o compositor e quais são os conexos que estão ali. Ora, essa situação faz com que nós tenhamos um problema muito mais significativo, que é as obras órfãs na internet. Isso faz com que nós tenhamos
sem números de obras que são circuladas nas plataformas sem que haja uma determinação categórica ou segurança jurídica para atribuição de royalties. Esses problemas vêm sendo verificados não de agora. Temos institutos que promovem fiscalizações sobre esse aspecto, em que demonstram a opacidade com relação a esta situação. Essa opacidade é de não dar a devida transparência para os autores. As gravadoras estão dentro das plataformas. Elas estão dentro das plataformas e buscam na medida do viável, do que é possível. Mas, efetivamente, essas plataformas digitais de músicas não possuem regulação. Não há um controle efetivo sobre isso. Não há uma questão de um critério. E quando a gente olha essa situação, eu discordo quando se fala assim, nós temos as plataformas dos últimos 7 anos se desenvolveram de uma maneira tal. Na realidade, quando a gente olha essas novas tecnologias, essas novas plataformas, nós temos uma questão muito mais séria. É de que a tecnologia ela vem moldar a sociedade pelo modelo de negócio que ela implanta. Isso é o que Lawrence Laskin fala. O código, o software que monta o modelo de negócio de uma plataforma é colocada para uso e dentro dos termos de uso da plataforma. E, muitas vezes, esses termos de uso negligenciam a legislação nacional. E vou dizer como. No copyright, eu posso perfeitamente ter uma música sem ter um autor. Eu preciso apenas do titular do copyright. E outros exemplos podemos ter. Podemos ter, como foi falado aqui por um expositor que me antecedeu, da legislação do copyright com relação ao ghostwriter. O ghostwriter é perfeitamente possível na legislação americana, contratos de ghostwriter, mas não é possível na legislação brasileira por conta do direito moral do autor. Ora, nesse sentido, eu coloco que eu não estou conseguindo pegar minha fala ali, a revolução digital foi talvez a mais forte, né, para que a legislação se amoldasse. Mas ela não foi mais forte, é que ela não está... Se a gente analisa de que o direito estuda o comportamento do homem na sociedade, do ser humano na sociedade, e projeta planos ideais de conduta para o futuro, a partir desta vivência, essas novas tecnologias das plataformas não são, a priori, postas para a sociedade no seu convívio. Ao contrário, o negócio já vem montado. E isso faz com que nós tenhamos uma uberização da cultura, do autor. E mais, essa é uma plataformização da produção cultural. Podemos falar do Adorno, que falava sobre a indústria cultural, da inversão, mas as novas tecnologias dessas plataformas assim o promovem, né? Vejam, esse é um exemplo clássico e não é o único do que eu estou falando. Recentemente, houve um caso nos Estados Unidos de mais de 1 bilhão de transmissões, de visualizações, sem que houvesse um ser humano para visualizar a música. Ou seja, a música foi criada por uma inteligência artificial. Essa inteligência artificial foi colocada numa plataforma, essa obra foi difundida por bots, em fazendas de bots, gerou nada mais, nada menos do que 10 milhões de dólares, e depois o Spotify descobriu que efetivamente aquilo era uma fraude. Ora, aí nós temos os algoritmos das plataformas a serem mensuradas. A primeira questão da mensuração é da possibilidade que tem as plataformas digitais de aferir
aferir a disponibilidade e o acesso dessas obras. Ou seja, o consumo da era do streaming, mas eu queria parar aqui, nesses dois pontos, né? Nós temos as questões antes das plataformas e com as plataformas digitais, no sentido de que, com as plataformas digitais, o autor ele também está nas mãos, como estava das gravadoras da década de 70, 60, 70, e das radiodifusões. Porque, estando numa plataforma digital, ela pode ter um movimento de disponibilidade ou não. Ou seja, os algoritmos, os vieses dos algoritmos para impulsionar uma determinada música em detrimento de outra, funcionam dentro das plataformas. E isso faz com que o autor e o compositor, mesmo que tenha a sua plataforma colocada na internet, possa ter, como eu posso dizer, possa ter a impressão de que detém um conteúdo, disponível, mas essa disponibilidade está restrita dentro dos interesses dos algoritmos, dos vieses algorítmicos, né? Então, seriam basicamente esses argumentos que eu apresentei aqui para vocês, no sentido de que o meu tempo está encerrado, mas poderia falar. Agradeço muito ao ministro Dias Toffoli pela oportunidade e muito obrigado.